Vencedor de 2 prêmios Jabuti e autor de mais de 50 livros, o escritor e filósofo Daniel Munduruku lançou na última quarta-feira, na livraria Tapera Taperá, em São Paulo, o livro manifesto Minha Utopia. Munduruku defende um projeto baseado na esperança e no bem-estar. É com ele que a gente conversa agora, o escritor e filósofo Daniel Munduruku. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia, Daniel. Muito bom dia, uma alegria poder falar com você, com os ouvintes, com aqueles que nos assistem, enfim, estamos aqui à disposição. Daniel, você é pertencente ao povo indígena Munduruku, do Pará, não é verdade? E eu sei que também defende o resgate dos valores compartilhados pelos povos originários como recurso para a sociedade encontrar saídas para a crise civilizatória que enfrenta hoje. Que valores compartilhados são esses, Daniel? E eu emendo com uma segunda pergunta. Como mudar o padrão de pensamento das pessoas, da sociedade em geral, que ainda preza pelo consumismo exagerado e defesa de valores, de pontos de vista que não abarcam necessariamente a harmonia entre as próprias pessoas? Tudo bem. Eu tenho sempre defendido que o Brasil ele é vocacionado para o bem viver, né? O bem viver é uma forma indígena de se entender no mundo. Andando pelo nosso país, como sempre ando por conta da literatura, por conta da minha militância ambiental, eu tenho visto exatamente isso acontecer, né? O brasileiro ele é muito solidário, ele é muito coletivo. E por conta de um discurso hegemônico, um pouco neoliberal e tudo mais, tem feito com que a nossa gente passe a ser mais egoísta, ou procure convencer nossa gente a ser mais egoísta. O que a gente tem pensado e buscado é tentar trazer à tona novamente esse espírito do bem viver que está dentro do brasileiro. E por que está dentro do brasileiro? Porque nós somos formados, o Brasil, o brasileiro é formado por essa tríplice, digamos, tríplice aliança aí entre as várias tradições que nos formam, que nos fizeram, tanto a indígena quanto as africanas, trazidas para o Brasil, e, claro, também a tradição europeia, sobretudo. Isso forma um ser brasileiro extremamente inovador, renovador, e talvez uma solução efetiva para os dramas que o mundo vive na atualidade. Então, eu penso que trazer isso à tona, recuperar esse bem viver no povo brasileiro é pedra fundamental para a gente reconquistar, a nossa identidade nacional, a identidade de ser brasileiro, a identidade de pertencimento a que nosso povo faz jus, e que é também, de uma certa maneira, uma resposta a esses dramas que o mundo está vivendo hoje e que precisa ter soluções. O Brasil traz em seu território e no seio da sua gente a solução para isso. A gente só precisa, como já diz a música, acordar esse gigante adormecido. Esse livro, Manifesto Minha Utopia, que você acaba de lançar, é um exemplo de que é possível construir uma sociedade exatamente com esses princípios de convivência, respeito, harmonia, comprometimento, pertencimento, é por aí. Exatamente. A minha ideia de fazer esse livro, na verdade, é um livro relativamente pequeno, de fácil leitura. Ele sintetiza aquilo que eu venho defendendo já há algum tempo, de que o Brasil ele pode se redescobrir a partir dessa sua formação cultural, a partir desse entrelaçamento de muitas vozes que moram dentro da gente. Então, pensar a questão da cultura como uma questão econômica também, nunca foi pensada devidamente, pensar na formação das nossas crianças e jovens a partir de uma pedagogia do pertencimento, ou seja, fazer com que nossas crianças sintam orgulho de ser brasileiros, não fiquem buscando ou querendo ou desejando ser outra coisa, habitar outro país, outra gente, mas perceber que nós aqui podemos, efetivamente sermos completos, sermos plenos.
a questão ambiental, para mim, ela é fundamental justamente porque também nos dá uma base daquilo que nós temos como riqueza para compartilhar pra, para o mundo todo, mas que parta da nossa própria ciência, da nossa própria tecnologia, né, de uma formação mesmo de profissionais que se comprometam com a manutenção, né, do nosso meio ambiente, mas que também se consigam dar soluções, né, para os problemas do mundo. Então, essas coisas, educação, meio ambiente, questão da cultura, né, e a questão da manutenção das culturas indígenas, é fundamental, a meu ver, para a gente reconquistar esse nosso lugar no mundo. Professor, quando o senhor defende essa posição da sua utopia, vamos tratar dessa forma, ela bebe um pouco numa questão ufanista, mas ao mesmo tempo não é aquele ufanismo exacerbado, essa crise que se compõe o Brasil hoje do ponto de vista político, do que é ser brasileiro e do que é ser patriota. É uma reflexão também presente na sua obra? É muito, muito presente. Na verdade, a gente tem que fazer uma separação sempre entre nacionalismo e patriotismo, né? A gente precisa entender que o nacionalismo ele tem, é o sentimento de pertencimento a um território que, inclusive, possui, no caso do Brasil, muitas outras nações, né? Se a gente pensar também como sentimento. Eu costumo dizer que eu sou um brasileiro nascido Munduruku, para lembrar as pessoas que, sendo brasileiro, eu sou nascido dentro de uma outra tradição, né? Uma tradição antiga, ancestral. E ao afirmar isso, eu estou afirmando também meu pertencimento a esse lugar e, portanto, esse sentimento de nacionalismo que eu tenho, ou seja, de defender o nosso patrimônio material, patrimônio natural, né? O patrimônio cultural que nós carregamos no nosso DNA, e, ao mesmo tempo, de lutar por isso, né? O pertencimento, essa ideia de pertencer a esse território, é também uma ideia de comprometer-se com isso, né? Comprometer-se com o nosso povo, com a nossa gente, que a nossa riqueza ela seja basicamente utilizada para satisfação, para felicidade, né, da nossa gente, mais do que a riqueza de alguns. Então, essa é a ideia de nacionalismo. Quando a gente fala de patriotismo, a gente fala numa ideia equivocada que foi enfiada na nossa cabeça, né, de que ser patriota é usar arma, é ter segurança, é ter uma tecnologia simplesmente que protege a nossa bandeira, coisa parecida, né? E, na verdade, essa ideia de ser patriota também ela é uma ideia que tem muito a ver com aquilo que nós aprendemos, né? De outros países, de países que fazem muita guerra e tem essa ideia, né, da defesa dos nossos símbolos e tudo mais. Isso, para mim, do meu ponto de vista, é muito confuso, porque isso não gera pertencimento, né? Pelo contrário, nos coloca num contexto mundial bélico, e nos tira dessa ideia de pertencimento do qual nós nos comprometemos. Claro, como está dito também no nosso hino, né, se mexerem com a gente, né, se não gosta, se não pode com a formiga, não assane formigueiro. É assim que tem sido a pauta indígena o tempo inteiro. Justamente porque os povos indígenas, eles com o desenvolvimento dessa ideia do bem viver, sabem que é necessário e importante a gente lutar pelo nosso território, por aquilo que faz parte de nós, porque lutar pelo território é lutar pela nossa cultura. Então, nós precisamos desenvolver, né, em nós essa ideia do pertencimento. É por isso que eu tenho defendido a pedagogia do pertencimento, né, que é o que nos dá autoestima, que nos dá comprometimento com o lugar onde a gente vive. Muito bom, parabéns pelas reflexões, Daniel Munduruku. Para a gente encerrar rapidinho, para ter acesso às suas obras, para ter acesso a esse livro, o Manifesto, quais são os caminhos, Daniel? Então, eu tenho nas redes sociais como Daniel Munduruku Oficial, no caso do Instagram, e nas outras redes como Daniel Munduruku, D Munduruku, é muito fácil me achar. E o livro também está disponível na Livraria Maracás, livrariamaracá.com.br.
uma livraria especializada na temática indígena. Vão encontrar, além desse meu livro, outros tantos 50 que eu já escrevi e de outros tantos autores indígenas brasileiros. Tá certo. Mais uma vez, olha, muito obrigado, professor, escritor e filósofo Daniel Munduruku, que acaba de lançar mais uma obra, esse livro, Manifesto Minha Utopia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, então. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Até uma próxima. Agora, 8h47 na Tarde FM.